Bom dia, queridos amigos. Bom dia. É uma alegria renovada estarmos aqui, acatando e acolhendo o convite que me é feito, do qual agradeço, porque isso me completa. Estar aqui faz parte já de mim. Eu fico muito feliz de estar aqui atendendo o convite. Antes de tratar desse assunto tão profundo e que, na verdade, do qual eu tenho dificuldades de tratar, eu queria dizer para vocês que precisarei da caridade de vocês para falar de algumas coisas que sou e de outras coisas que não sou. O paralelo que nós vamos desenvolver da perfeição e perfeccionismo, verdadeiramente para falar dela é preciso que a gente carregue as condições de alguém que se aproximou desse modelo que Jesus, o guia modelo da humanidade, propõe. Para falar do perfeccionismo, talvez eu reúna até algumas condições, porque me vi, ao estudar o tema, eu me vi com a máscara dessa situação que não raro nos envolve, mas que muitas vezes nós nos damos conta. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria perguntar se tem alguém aqui que está vindo à casa espírita pela primeira vez ou está nos primeiros dias da doutrina espírita. Chegando agora, eu queria pedir permissão à diretoria da casa para falar para vocês e convidar os outros que escutem. Esse estudo vai ser em homenagem a vocês. Ok? Vocês são a pessoa mais importante dessa casa hoje, embora as outras pessoas também sejam importantes. Lá na minha casa diz que quando chega alguém, a gente bota água no feijão. Quando chega alguém muito importante, vai uma toalha melhor no banheiro, vai uma colcha melhor na cama, vai até, se for mais importante ainda, dar-se uma geral na casa. E então, em homenagem a vocês que eu faço isso. Ok? Isso é muito importante para nós. Então, o tema que a gente vai abordar, ele tem muito a ver da atualidade que nós estamos experimentando. O Espiritismo, uma nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, portanto, a nossa origem, a nossa natureza e o nosso destino, é uma ciência que comporta, que perpassa por todas as ciências. Portanto, ele tem uma vertente científica, como todas as ciências têm nascedouro na filosofia, ele tem uma vertente filosófica, e por isso gera consequências ético-morais. O referencial aqui, vocês que estão chegando na casa espírita agora, não raro a gente vai na casa espírita perguntando que hora que o santo chega, que hora que baixa o caboclo, se vai ter o charuto, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que. O referencial aqui que vocês estão convidados a buscar é o referencial de Jesus. Jesus, para nós, é o guia e modelo da humanidade. Um dos princípios da doutrina espírita, quais sejam Deus, a existência do Espírito, cuja natureza estudamos, a comunicabilidade dos Espíritos, significa dizer que aqueles que se foram antes de nós, eles podem se comunicar conosco. A reencarnação, significando, já tendo o tema, que nós não somos perfeitos, porque a natureza propiciou a reencarnação exatamente porque não nascemos perfeitos e não decaímos estando perfeitos. Portanto, a origem, a que a doutrina espírita explica para nós, é diferente daquela que ela colocava lá fora, porque lá fora se diz que Deus criou os anjos e alguns deles decaíram, mas nós temos outro ponto de partida, que nós vamos ver aqui na conversa.
E com base no Evangelho de Jesus, ainda o livre-arbítrio e a evolução, a nossa proposta é de melhoria contínua. E Allan Kardec, ao apresentar a doutrina espírita, nas obras básicas, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois a Gênese. Essas obras fazem o arcabouço, o sustentáculo científico e filosófico da doutrina espírita, trazendo em o Evangelho segundo o Espiritismo os pontos que na verdade vem se constituindo um código de moral universal, conforme nos diz os Espíritos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho. Então lá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, estudando essa obra filosófica, essa obra de essência moral com base em Jesus, o Filho amado, aqui, cuja data hoje nós registramos a sua ressurreição, comprovando a imortalidade, o grande feito de Jesus, em verdade, não só trazendo um código de moral universal para que a gente pudesse trilhar o caminho da felicidade que todos nós queremos, mas também ele apresenta hoje a prova verdadeira da imortalidade. É nessa data de hoje que se comemora a ressurreição, em que, aparecendo para a mulher que foi buscá-lo lá no sepulcro, então ele aparece e diz assim: eu estou aqui, eu não morri, a vida continua. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca na introdução um parágrafo muito significativo, que é o primeiro da introdução, que diz assim: pode-se dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes: os milagres, as profecias, os atos que serviram para estabelecer os dogmas das religiões, os atos comuns da vida do Cristo e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias das religiões, e em verdade as religiões nasceram exatamente das controvérsias que se formou em torno se Maria é virgem ou não na concepção, se o corpo ressurrecto de hoje era um corpo de carne ou um corpo fluídico, o corpo espiritual, se Jesus é Deus ou não Deus. Allan Kardec não embarcou nesse discurso e buscou, na verdade, na essência daquilo que Jesus trouxe, um roteiro seguro para que a gente possa alcançar a felicidade que todos nós queremos. Portanto, ficamos muito à vontade ao estudar essas questões, porque se a doutrina espírita é uma religião, ela precisa ser entendida como uma religião não de dogmas, mas que de princípios. Entendido aqui, se pensarmos na palavra dogma, como algo que está sujeito ao debate, está sujeito à discussão, visto que a necessidade de apurar conceitos e conhecimentos é fundamental para a evolução humana. Nesse sentido, a gente apresenta o tema, o perfeccionismo, onde a gente afirma: errar é humano. Permanecer no erro é peguei vocês. Você viu que eu fiz todo um cenário de seriedade, depois eu joguei e vocês carregaram na sala de banana. Viram? Fiz todo um cenário, fiz cara feia, fechada, aí depois eu joguei a casca de banana e vocês caíram todos. Porque a gente assimila conceitos, a gente assimila ideias e depois toma aquilo como verdade. E entre a afirmativa de que permanecer no erro é burrice e a afirmativa de que errar, permanecer no erro é humano também, tem todo, na verdade, o arcabouço da ideia que a gente quer trabalhar aqui. E é preciso a gente então quebrar os velhos conceitos para fazer conceitos novos, para que a gente possa então crescer. Enquanto nós ficarmos amarrados aos velhos conceitos e não nos carregarmos da inteligência humilde,
expressão do Carlos Justiniano Torre Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, aliás, uma excelente obra, com quanto esgotada, mas aqueles estudiosos do Evangelho, digitem na internet Sabedoria do Evangelho, e vão encontrar, na verdade, num manancial precioso de explicação do Evangelho de Jesus, com uma outra coloração, sem desvirtuar a mensagem. Nós vamos perceber então que para que nós possamos nos entender e para que nós possamos entender o outro, não entendendo que permanecer no erro é burrice, a gente precisa se vestir da inteligência humilde. A inteligência humilde é aquela inteligência que, mesmo dizendo que sabe alguma coisa, diz que precisa aprender mais. Vamos prosseguir. O modelo apresentado é Jesus. A meta final é a felicidade. Mas o próprio Jesus fala da perfeição. Sede, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas para nós, ainda humanos, ainda estagiando no reino humanoide, o espírito humano, ele tem um padrão de perfeição. Qual seria o padrão de perfeição? Deus. Deus é o padrão de perfeição. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, se é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus. E qual é a resposta que os Espíritos dão? Não, ainda é o sentido que falta. Portanto, se esse sentido nos falta, porque a nossa inteligência ainda não nos permite compreender toda a perfeição divina, já que é um atributo, nós não temos outra palavra para falar da qualidade de Deus, usamos a palavra perfeito. A pobreza da linguagem humana ainda não consegue expressar a perfeição divina. Mas na questão 11, Allan Kardec dá uma arrumada na pergunta, e os Espíritos aproveitam a escada que Kardec prepara, e ele então responde que o homem um dia vai alcançar a condição de entender Deus, de entender a perfeição de Deus. E essa afirmativa de Kardec lá na questão 11 está robustecida por outra afirmativa de Jesus, o divino mestre, de quem nós somos aprendizes. Nessa condição, nós entramos aqui na escola do Espírito, quando ele diz no Sermão do Monte que os puros de coração verão a Deus. Quando nós falamos de perfeição, quando nós falamos de perfeccionismo, há de se pensar se nós que nos achamos perfeitos ou em melhoria, nós já temos condições de entender Deus. Como não temos, na minha concepção, particularmente eu não tenho ainda, eu sei que vocês já estão melhor, mas como eu não tenho ainda o coração puro, como eu posso me achar perfeito? Porque perfeito seria o grau máximo que eu poderia alcançar. Como perfeito é o Pai, então não posso ser eu como Deus, que me criou. Mas eu sei que eu estou buscando o caminho. Então a meta que Jesus propõe, ela não é inatingível, mas nós precisamos compreender que ainda nos falta sentido, conhecimento, sobretudo, para que nós possamos compreender essa perfeição que é apresentado como modelo. Noutra linha, a essência da perfeição é a caridade na sua mais larga acepção, porque ela implica em prática de todas as outras virtudes. A doutrina espírita coloca como fundamento, as pessoas estão chegando agora, ela tem fundamento na caridade, que significa amor em ação, e porque busca em Jesus, resgatando a palavra do Divino Mestre, que veio como outro Consolador profetizado no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse que não nos deixaria sós, mas mandaria o Consolador prometido para que pudesse restabelecer as verdades em seus devidos sentidos e entendimentos.
E nós ficamos muito felizes. Quem viu o Globo Repórter na sexta-feira pôde verificar uma matéria belíssima que a TV Globo, eu sou muito crítico de programas de TVs, mas alguns programas eu preciso tirar o chapéu e também preciso ser ético em reconhecer, pelo menos, que há alguns programas que são bons para mim. De repente o Big Brother pode ser bom para muita gente, mas para mim não é. Mas aquele programa de sexta-feira mostrou uma vertente da Igreja Católica, uma vertente do mundo evangélico, onde eles estão afirmando já, absorvendo os princípios espíritas, que a caridade é a essência da mensagem de Jesus. Quem viu aquele trabalho belíssimo do Padre Ayrton lá de Pernambuco, e quem viu o trabalho lá na Cristolândia, lá em São Paulo, e eu conheço um dos pastores que faz o trabalho lá em São Paulo, o pastor Celso Godoy, da Igreja Batista, verifica que vem se cumprindo uma proposta dos espíritos, onde o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, porque as religiões estão esposando os princípios espíritas. Se nós fizermos uma pesquisa entre os católicos, vamos encontrar um universo significativo de católicos que creem na reencarnação. Um outro significativo segmento da sociedade, religiosa ou não, acredita na possibilidade da comunicação com os espíritos. Portanto, os princípios espíritas estão sendo incorporados nos hábitos e nas crenças, nos valores e nos dogmas das religiões. E quando nós trazemos, então, essa essência da perfeição, é justamente a importância que nós entendemos que a essência da mensagem de Jesus é o amor. E nesse sentido, buscando o conceito da perfeição, Allan Kardec coloca como passo inicial para que a gente possa entender essa mensagem, algo que o Buda já nos disse há algum tempo atrás, quando esteve como um dos avatares da história da humanidade, quando ele propõe para nós que é preciso que nós paremos de fazer o mal, nessa ordem, uma pequena escada, entenda uma escada de 3 degraus, que nós paremos de fazer o mal, que nós aprendamos a fazer o bem e que nós purifiquemos a mente. Em 3 degraus, ele diz: saia do mundo da humanidade, da animalidade, fazendo o mal, primitivamente no instinto, aprenda a fazer o bem, portanto não somos perfeitos, ninguém sai do estágio de animalidade e entra imediatamente no reino da angelitude, e na sequência, purifica o coração, purifica a mente. Purificar a mente é alcançar o estágio da angelitude, conforme Jesus falou, que os puros de coração verão a Deus. Nesse sentido, Allan Kardec, fazendo coro àquilo que os grandes avatares da humanidade apresentaram, ele traz uma frase muito significativa para aqueles que não se acham ainda perfeitos, mas também que se acham extremamente imperfeitos, como a escória da humanidade. Embora respeitemos a afirmativa de Chico, o Chico só dizia-se cisco, porque era, na verdade, a sequência da expressão Fran. É o Fran mais o cisco, e não era só o cisco, ele era o cisco com Fran. Pois é, Francisco. Alguém de nós aqui se acha cisco? Pois é, não somos. Dias atrás, até um expositor muito querido aqui, o Alamar Regis, fez uma afirmativa. Eu tenho alguns pontos de divergência com ele, mas eu tenho que concordar com muitas coisas que ele disse. Ele disse que é muito comum a gente encontrar, por exemplo, uma moça bonita, uma senhora, um rapaz, pegar esse moço bonito aqui, para não saber com qual mulher está mexendo, não mexer com homem, você deixa mexer com ele, deixa. Aí ele foi numa loja, comprou uma camisa bonita, escolheu 10 camisas, escolheu lá a melhor camisa. Ele fez para cá, foi no barbeiro, cortou o cabelo, cortou o melhor corte que ele podia, se olhou de lado, de frente e tal. Aí a mulher deu uma alisada, a sobrancelha fica meio torta, a minha mulher deu uma acertadinha nela e tal. Aí eu disse: nossa, você está bonito. E seus olhos. Uau, o cara foi na loja, comprou a camisa mais bonita que tinha, foi no melhor barbeiro que ele podia pagar. A mulher deu um trato, ela comprou aquela gilete de 2 lâmpadas que destoca lá no fundo,
comprou o perfume mais gostoso que ele podia comprar, vestiu a camisa mais bem passada, e alguém fala, você está bonito em seus olhos? Não, eu estou bonito mesmo. Eu estou lutando para ser bonito mesmo, quero ser isso. Eu não sou mais bonito que sou, eu sou o que sou. Mas o Alamar faz uma digressão bastante interessante a respeito disso. Quando nós, em falsa modéstia, querendo ser menores do que somos, a gente se humilha falsamente. Não é necessário. Nem é necessário exaltar-se, nem é preciso humilhar-se nesse sentido, porque isso é falsa modéstia. É uma humilhação falsa. Eu sou o que sou, estou bonito mesmo. Em verdade, eu estou me sentindo muito bem. Eu estou feliz. É certo que a natureza não me fez lá uns traços bem alinhados, com muitas curvas. Eu já estou com as curvinhas para frente e tal, me achatou e tal. Mas aqui para nós, tem alguém que me acha bonito. Sabe quem é? Eu me amo. Eu sou bonito. Eu sou filho de Deus. Eu sou o melhor que Deus pode fazer de mim. No meu registro espiritual, não havia outra forma de Deus me fazer diferente. Eu tinha que ser desse jeito. Então eu estou bem, porque eu sou o melhor que eu posso. Porque senão, a gente se coloca na condição melhor ou pior. E uma das questões fundamentais nessa busca de superar as más tendências é aprender a se conhecer, é aprender a se entender e aprender a sentir que espaço a gente entende, dando então conceitos exatos às palavras exatas. Então, no conceito da palavra pureza, perfeição, a gente encontra também a palavra exatidão, correção, e o máximo da virtude, então, seria, ou bondade, é a perfeição do caráter. Dentro da ideia de estudar o conceito de perfeccionismo, dentro da ideia de estudarmos, então, a nossa natureza, como eu sou. Já que nós temos que responder as clássicas perguntas, quem sou? Não vale dizer que você é fulano, se eu sou Fiorido. Isso está na minha identidade, na minha carteira. Quando a polícia pergunta, quem é você? Às vezes eu pergunto, você sabe com quem está falando? Não, ali ele não sabe o que está falando. No máximo que ele pode saber, está expresso na carteira de identidade, porque ele não me conhece. Se eu não me conheço, como é que ele pode me conhecer? Então, quando nós estamos buscando entender essa ideia da ansiedade, do perfeccionismo, que é o tema que está proposto, é muito bom que nós saibamos a nossa natureza. E aí, copiando, parodiando a irmã Dufour, numa obra que não me recordo qual, talvez seja muito interessante perguntarmos em que estágio evolutivo eu me encontro. Eu já falei aqui, mas eu sei que você não guarda muito o que eu digo, só guarda o que o Virgílio fala, mas eu vou repetir. Eu, quando comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu fui lá na escala espírita, nas questões 97 a 111, e tentei me localizar na escala espírita. Aliás, uma pergunta aqui, uma maldosazinha. Volta e meia eu boto essas cartas. Quem já leu no Livro dos Espíritos a escala espírita? Pois é, só uma pessoa levantou, sei que mais gente leu. Pois é, vamos repetir a pergunta, quem já leu no Livro dos Espíritos a escala espírita? Desculpa, pouca gente. Quero contar um segredo para vocês, eu vou contar baixinho, não conta para ninguém não. O Livro dos Espíritos tem 156 anos. Nós estamos, na pior das hipóteses, se não estudamos o Livro dos Espíritos na espiritualidade, nós estamos atrasados 156 anos. Então leio lá a escala espírita, porque quando eu li, foi muito interessante, eu tentando me achar bonzinho, eu li a escala espírita e tentei me localizar em algum lugar lá. E eu me coloquei logo na categoria dos bons espíritos. Como lá debaixo de cada categoria, agora eu estou vendo que mais gente não levantou o braço, mas tem gente agora que leu mais. Vocês se traíram pelo sorriso, eu sou policial, então a gente sabe. Pelo sorriso, pelo aceno da cabeça, pela expressão do olho, eu sei que mais gente leu. Só 4, mas eu, pelo detetor de mentira aqui, eu já consegui detectar uns 10. Pois é. Então lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec mostra a qualidade dos bons espíritos.
E eu fiquei muito mal como o Kardec falou, quando eu sentei na primeira fila, talvez na segunda, ele falou, senta mais para trás um pouquinho. Aí eu sentei. Ele falou, mais para trás um pouquinho. Eu fui recuando, quando eu vi, eu estava bem lá na rabeira, mas me deu uma raiva dele, eu fiquei assim, falei, mas eu não posso estar aqui. Aí eu fui lá na frente buscar a categoria dos espíritos puros, como era Jesus, atrelando amor, sabedoria, bondade na sua plenitude máxima. Depois fui pelos espíritos superiores, e fui descendo a escala dos espíritos superiores, entrei na escala dos espíritos bons, não me enquadrei lá, eu fiquei desconfortável lá, e não tinha saída senão entrar na escala dos espíritos imperfeitos. O tema perfeccionismo tem tudo a ver com essa questão, porque o perfeccionista é alguém que quer se colocar no lugar onde ele não pode estar. E nós vamos traçar algumas qualidades dele depois, dentro do retrato que nós estamos propondo. Então é muito importante, quando nós saímos lá do estado de primitividade, pensar que nós temos muitas atitudes instintivas ainda. Por que nós comemos muito? Por fome? Por gula? Ansiedade? Será que é com medo da comida acabar? Por que aquelas pessoas vão no aniversário e levam aquele monte de sacola para levar os docinhos para casa? Você que aqui em Colatina ninguém faz isso. Aqui em Colatina não tem isso. Esse pastor Godoy é amigo meu. Sério, essas coisas são muito interessantes. É muito interessante analisar os pequenos atos da vida, porque nos pequenos atos da vida encontramos grandes lições. O pastor Godoy me perguntou assim, eu estou desenvolvendo hoje, na Federação Espírita, criamos. Cheguei, né? A turma ficou incomodada. Pois é. O pastor Godoy me perguntou assim, Fiorido, me conta, os espíritas comem muito? Eu falei, uma tragédia. Demais. Falou, rapaz, eu não sei porquê. Os evangélicos, quando você faz festa para 30 pessoas, você pode botar para 90. Porque eles comem demais. Nós estamos até preocupados. Por que será? Eu falei, se você quiser saber da reencarnação, eu te explico. Aí eu acabei fazendo uma palestra sobre reencarnação para ele, falando a respeito dos vícios que já nós não permitimos, mas a gula é permitida. Eu vou almoçar na casa de uma pessoa, se eu comer 2 folhas de alface e uma colherinha só de lentilha, alguém falou assim, você não gostou da comida, vai e bota aquela concha no meu prato, e come mais, mas você não comeu da carne tal, você não comeu tal, aí depois o cara comeu, pô, vem uma bacia de doce, porque a gula é um vício permitido, mas que ainda está no instinto. A compulsão de comer é lá do instinto, é por isso que o cachorro te morde na mão se você tirar a cunha dele quando ele está comendo, porque é instintivo, ele não pensa, mas ele já registrou nos seus arquétipos o seguinte, se tirar a comida eu morro de fome, e é por isso que te leva a comida para casa. Nesse sentido, então, é importante corromper o instinto, para que a gente possa desenvolver a inteligência. A inteligência, ela só se desenvolveu a partir do momento em que nós transitamos do reino animal para o reino hominal. Em A Gênese, no capítulo 7, no item 19, Uronografia Geral, Allan Kardec fala que foi a partir do momento que o Senhor esculpiu na fronte do ser, com a projeção do lobo frontal, a capacidade de pensar, é que o espírito animal, que era lá princípio espiritual, se torna espírito humano. Porque o que nos diferencia basicamente dos animais é a capacidade de pensar. A questão do perfeccionismo está toda associada à ideia de que nós somos sempre capazes de fazer melhor. Então, não porque o animal não é capaz de perceber se ele está comendo de boca aberta ou fechada. Ou ele não é capaz de pensar, se eu comer tudo agora, não sobra para janta. Ele come o que ele precisa, porque ele não é capaz de pensar. Mas quando nós trabalhamos a ideia de perfeição, é porque o perfeccionismo, mesmo a ideia da deturpada do perfeccionismo, é que nós já estamos num estágio mais avançado. Ainda equivocado, vamos ver mais à frente. Nesse
ideia das sensações que já aparece lá no reino vegetal, mas que aqui eles se transformam em sentimentos, que é uma questão fundamental quando nós trabalhamos com a questão de qualidade. Quando nós associamos então a ideia de inteligência e sentimento, já corrompendo a ideia de instinto e sensações, nós entramos no universo em que nós podemos afirmar que uns espíritos, evoluindo com mais velocidade que outros, uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição, mas ficam agarrados muitas vezes ou na inércia, que eu não fazer, ou achando que já evoluiu muito, querendo fazer melhor do que Deus. Porque o perfeccionista é um indivíduo que, não aceitando a sua condição do que ele pode apresentar, ele fica postergando ao máximo a ideia de produzir algo e nunca apresenta resultado nenhum, porque ele acha que sempre for melhor. Eu vou pegar um exemplo mais fácil. Imagine que então, para tornar prático aqui, imagine que eu tenho aniversário na minha casa e contrato alguém que faz bolo aqui para aniversário. Eu sei que todo mundo faz. Mas imagine que eu contratasse alguém que fizesse um bolo para o aniversário. E essa mulher fosse, essa confeiteira fosse a melhor da cidade. E o meu bolo tem que chegar, as donas de festa, então, ficam enlouquecidas quando o bolo não chega na hora. Imagina você contrata um aniversário, o bolo é para 18 horas, festa de criança, e o bolo não chega. E aí você liga para a pessoa, não está chegando. Deu 7 horas, deu 8 horas, diz, acaba de acontecer o episódio dessa ordem aí. Então, acabou indo para a delegacia porque a pessoa contratou um serviço e não realizou o serviço. Mas imagine então que ela não entrega o bolo porque ela quer fazer o bolo mais bonito possível. Mas que hora que o bolo tem que chegar? 18 horas. O que interessa para a festa? Na verdade, interessa para a festa o bolo mais gostoso e mais bonito possível. Não é isso? Todo mundo quer ter um bolo bonito e gostoso, não é isso? Mas se o bolo não for às 18 horas, e o bolo ficar lá na casa da pessoa, o que vai acontecer? Frustrou a festa. Então o que é melhor? Um bolo mais ou menos que vai, ou um bolo perfeito que fica? O perfeccionista é o indivíduo que faz o bolo que fica. Se viu alguma coisa? A não ser para satisfazer o ego e depois mandar a fotografia. Olha, eu não entreguei o seu bolo, mas olha a foto dele como é que era linda. Não dá para botar no álbum? Imagina que você fosse contar a festa do aniversário, mas só contou a foto do bolo, que o bolo não foi. Porque ela fez o mais bonito que nossa, é lindo mesmo. Mas eu pergunto, precisava ser então de massa, não podia ser de isopor? O perfeccionista tem esse perfil. Então, ele não alcança a perfeição, pensa que alcançou, mas traz dificuldades severas. Então, nós vamos conceituar agora. O perfeccionismo é a tendência de acreditar que existe uma forma perfeita de ser e de fazer, que pode trazer grandes prejuízos e que pode ser causadora de muito sofrimento para si e para os outros. Perfeccionismo não tem nada a ver com perfeição. Embora alguns autores afirmem, não espíritas, afirmem que o perfeccionismo equilibrado, ele é salutar. Nós precisamos trabalhar, nós preferimos trabalhar com o conceito de imperfeição e perfeição. O Livro dos Espíritos trabalha com o conceito de imperfeição relativa e perfeição relativa. Porque também não somos totalmente imperfeitos. Nós somos relativamente perfeitos. Já estivemos em estágios mais atrasados, fomos melhorando paulatinamente e alcançamos um estado de perfeição relativa. Ainda é verdade, muito distante do modelo proposto por Jesus, que nós vamos falar um pouco dele depois. Mas também não somos perfeitos. Na medida que a gente relativiza a imperfeição, nós também é preciso que já admitimos a imperfeição. Portanto, não podemos dar caráter de absoluto, portanto, o modo perfeito de fazer, ao conceito de perfeição.
nessa busca. O perfeccionismo costuma ser definido por uma síndrome depressiva derivada de frustrações e dos fracassos que descompensam. Uma síndrome depressiva derivada de frustrações e fracassos que descompensam. Por que será que uma pessoa fica sempre pisoteando, por exemplo, em determinados fatos? Se a boca fala daquilo que está cheio no coração, é muito possível crer e com alguma razoabilidade aceitar que aquele que fica cuidando excessivamente, obsessivamente em cima de fazer todas as coisas perfeitas, provavelmente carrega dos seus arquétipos, da sua vida anterior, da sua vida pregressa, muitos erros. Então ele desenvolve o medo de errar. O medo de errar. Na casa espírita a gente encontra esses casos. Eu não vou perguntar ao Vigílio, porque o Vigílio ficaria mal com essa pergunta que eu vou fazer. Eu vou falar da minha casa espírita, porque estão longe, até eles chegarem aqui escutando a minha voz, dá para me correr. Tem alguém aqui na casa espírita que já foi chamado para fazer a prece inicial e não quis fazer a prece? Não, eu sei que aqui não tem, lá que tem. Alguém já foi chamado para fazer a leitura preparatória e também não quis fazer a leitura preparatória? Por que será? Medo de pagar mico. Medo de pagar mico. E o que é o mico? O mico é porque eu me acho muito grande, então eu não posso quebrar a minha imagem. Porque eu vou ficar mal se eu falar uma palavra, se eu escrever humano com U. Vocês viram que o humano está com U? Eu não posso escrever humano com U. Eu não posso falar a palavra mister, eu falar mister, como algumas pessoas às vezes, por não conhecer a palavra, falam a palavra mistério em vez de mister. O mistério, quando é obrigatório, embora a palavra mister também existe numa outra língua. Às vezes nós erramos a palavra errada. Um dia eu vi um deputado, aí com uma celeuma bastante curiosa na TV, ele falou a palavra austero. Alguém deve ter visto isso. Pois é. Então qual é o problema de a gente errar? Quando eu vou falar com Deus, na oração, será que eu preciso ficar preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar? Eu fico pensando então que o mendigo nunca poderia ter feito a oração do mendigo. Oi Jesus, eu estou aqui, oração do Zé. Porque qual é o conceito que nós desenvolvemos da oração? Não é o momento que nós falamos com Deus? E será que Deus está, na verdade, preocupado com os nossos erros de português? Ou está preocupado, ou está interessado em ler aquilo que passa na nossa alma? Então, de não querer fazer a prece, ainda que instintivamente, ainda que inconscientemente, não querer fazer a leitura, conquanto as pessoas têm o direito de optar de fazer ou não fazer, mas eu preciso pensar por que eu não quero me elevar. Porque pode ser que hoje eu não queira fazer, mas se nunca eu quero fazer, eu preciso pensar que há um problema aí. Se nunca eu quero fazer a leitura, talvez eu preciso pensar aí. Eu tenho um amigo na casa espírita, dele eu posso falar, porque eu gosto da intimidade dele, de tal hora que eu posso falar mal dele. Eu chego, fulano, você poderia fazer um curso de passe? Não, rapaz, passe é muito sério. É muita responsabilidade fazer o curso de passe. Então eu não estou preparado. Por quê? Mas eu estou te convidando para preparar. Não é a minha hora. Você não quer fazer a leitura preparatória? Não. Leitura preparatória é muito complicado. É muito sério. E a prece inicial? Não sei orar. Nunca ele pode. E é verdade, por que será? Certamente a gente não pode ficar aqui atribuindo a quem faz, quem não quer fazer a prece, ou quem não quer fazer algo, atribuindo pecha nenhuma, porque não cabe a gente julgar nenhuma, a ninguém. Mas é muito importante que eu me analise e que
que eu me conheça de por que eu estou sempre recusando fazer coisas que são mais elevadas. Já que a meta é alcançar a perfeição, já que a meta é aprender a fazer, já que o caminho é aprender a fazer fazendo. Imaginemos uma criança então, porque a mãe, com medo que ela caísse, a mãe então prendesse essa criança e algemasse ou amarrasse essa criança, não deixasse ela andar, porque ela vai cair. E eu me lembro do Piaget, os educadores aqui podem me corrigir, que ele disse que o erro faz parte do acerto. Quer dizer, depois de muitas experiências de como não fazer, a gente aprende a fazer melhor. Eu sempre lembro o caso do fritar ovo, porque eu só sei fritar ovo, então eu aprendi já a fritar. Eu sei que eu não posso encher a frigideira de óleo, nem ligar uma frigideira. Você gostou dessa ideia, né, cara? Você gosta de ouvir meio frio, não é isso? Pois é, aquela frigideira que agarra no fundo. Mas por que eu já sei que hoje eu tenho uma frigideira com um fundo antiaderente, que eu tenho que botar o fogo baixinho, que de preferência que ela não seja muito grande se eu vou fritar no sol? Por quê? Eu já adquiri experiência de como não fazer. Então o aprendizado é exatamente essa ideia. O perfeccionista, ele carrega o conceito que ele já sabe que é fazer melhor, sempre melhor que os outros. Nessa linha, então nós podemos dizer que é uma máscara que nós vestimos. A máscara de querer parecer perfeito. Um traço de personalidade que causa prejuízo significativo assim e outros, que possam, em alguns casos, ser um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Algumas pessoas que fazem repetição seguida de atos, ou a preocupação de ter a mão mais limpa, de lavar a mão muitas vezes. Eu me recordo de um fato que me aconteceu comigo, eu preciso contar, já disse que eu falo das minhas imperfeições, que eu preciso melhorar, e eu não tinha uma vida muito reta, aliás, nem tenho hoje ainda, mas eu dei uma escorregada conjugal, aliás, eu dava algumas, eu não tenho aqui vergonha de dizer. Eu cheguei em casa um dia, 3 horas da tarde, com a cara mais lavada do mundo, tinha tomado banho no motel, eu não sei dizer onde que eu fui, estou dizendo que eu fui no motel, e aí eu fui direto para o banheiro tomar banho, e tinha o sabonete e o sabão de coco. Eu escolhi o sabão de coco. Curioso, eu nunca tinha tomado sabão de coco, foi instintivo. Tomei banho uma vez, saí do box, me enxuguei. E o que eu fiz? Voltei para o banho, de novo com sabão de coco. Saí do box, me enxuguei, me deu botar a roupa, voltei para o box. Só na terceira vez que eu me dei conta que eu tinha feito aquele ato repetitivo 3 vezes. E aí a consciência pesou de tal ordem que eu não tive outra alternativa senão chorar. Sentei-me no vale e chorei, com vergonha de mim mesmo. E a partir daí eu fui tocado então por aquela experiência que foi marcante, porque a minha consciência gritou muito comigo. E a partir daí então eu tomei atitude em que eu deveria sim me considerar como uma pessoa normal, aqui está sujeito a esses fatos. Mas eu não preciso persistir neles. Ainda que persistindo, eu deveria também não me considerar um lixo, um cisco, mas um filho de Deus que está se melhorando sempre. Porque o Pai nos sabe quem nós somos, Ele sabe do que nós fazemos, Ele conhece, por isso Ele permitiu as possibilidades do erro, e eu não teria que me envergonhar nem do fato, porque foi a experiência de como não conviver a vida conjugal, mas a experiência de aprender como eu devo viver a vida conjugal, respeitando então aquela pessoa que eu esposei como sendo alguém importante para a minha vida, valorizando a mim mesmo. Então, na proposta do retrato, a gente traz aqui alguns caracteres do perfeccionista. Compulsão de fazer as coisas com perfeição, não aceitando a normalidade de algumas imperfeições humanas. É normal errar. O anormal é não fazer. O anormal é não fazer. O anormal é fazer as coisas que definitivamente você não sabe fazer. Na casa espírita, adote-se o procedimento do aprender, fazer, fazendo. Aquele que chegou na casa espírita pela primeira vez, ele é convidado. Na segunda vez, se for beber água e perceber que a garrafa está vazia, ele bebe a água e deixa a garrafa cheia para o outro. Se ele for no banheiro e não tem papel higiênico, cabe a ele ao sair e dizer assim, está faltando papel higiênico lá, porque é de todos nós.
a gente se torna dono. Não é uma pessoa que sequer que não possa fazer alguma coisa. Claro que nós precisamos, para algumas atividades, nós precisamos nos aperfeiçoar para elas, precisamos estudar, mas outras não, outras elas fazem parte da vida comum, nós já sabemos fazer. Mas o perfeccionista, ele nunca pode fazer, ou quando se põe a fazer, ele acha que é o melhor de todos, ele pode fazer sempre. Obstinação pela ordem e pela limpeza. Quando nós falamos que a limpeza e a ordem são necessárias e fazem parte da vida de qualquer um, mas algumas pessoas acabam gerando dentro de casa uma tragédia porque alguém sentou no sofá novo. Briga com alguém, cria uma celeuma danada porque está passando o pano no chão e alguém pisou naquele local. Está certo, é deselegante fazer isso. Mas precisa arrumar uma briga por causa de uma mancha no chão? Precisa gerar um desconforto no ambiente? Claro, quem sujou deve auxiliar a limpeza, quem está limpando, se tem o papel de limpar, que limpe, mas é preciso buscar um equilíbrio. O que a doutrina espírita coloca é fazer um equilíbrio das relações. Na questão 918, eu gosto sempre de citar, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante, que nos remete a essa ideia da perfeição, já que também na sequência segue a questão do homem de bem, que nós vamos apontar se o tempo der. A pergunta é: quais são os sinais indicativos que nós estamos crescendo espiritualmente? Quais são os sinais indicativos que nós estamos nos santificando? Tem alguém veio da Igreja Católica aqui? Eu vi. Pois é, os católicos gostam demais dessa palavra. Eu estou me santificando, aqui também que faz isso, tá, minha querida? Pode ficar à vontade. Nós estamos nos santificando sim. Santificar é sanear. A palavra sanidade e a palavra santidade tem a mesma raiz etimológica. Por isso que o Virgílio lá na Roma Antiga fala mens sana e corpore sano. A mente saudável gera um corpo saudável. Então santificar-se é depurar-se. Então é interessante pensar que a limpeza, a ordem, ela faz parte da vida, mas não precisa ser uma doença, porque senão ela acaba sendo uma sujidade, sendo uma imperfeição. Vamos seguir. Tendência de classificar tudo que existe em extremos opostos, certo e errado, moral e imoral, tudo ou nada. Às vezes o melhor caminho é o caminho do meio sempre. Nós estamos hoje vivenciando a experiência com as religiões por aí, não raro encontramos espíritas extremistas e evangélicos extremistas. Os espíritas extremistas, ele diz o seguinte: eles são de outra religião, não são de Deus. E os evangélicos dizem assim: eles são do diabo, não são de Deus. Resultado, nós não conversamos. Nós estamos num tempo agora em que a moralidade, a ética, os valores, o amor deve prevalecer em tudo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo adverte de forma muito fecunda e muito profunda o conceito do amor. O amor na diferença, o amor na divergência. Então, quem é que está certo e quem está errado? Os espíritos estão certos? Os evangélicos estão errados? Os evangélicos encontraram a melhor forma que lhes cabe de buscar Deus. E os espíritos encontraram a melhor forma de buscar Deus da forma que conseguem. Por isso que alguns grupos hoje de autoajuda, especialmente Narcóticos Anônimos, eles dizem assim: buscar Deus na forma que você o concebe. Como eu penso Deus, como eu sinto Deus, como eu vejo Deus, como eu compreendo Deus. Olha, tenho eu o direito de afirmar que aquela forma de ver, sentir, compreender, observar Deus é errada? Quem pode, na verdade, afirmar isso? Mas o perfeccionista acha que só ele está certo. Ele se coloca nos extremos, nunca vê no outro alguma coisa de boa. A ansiedade, já que o tema é esse, de fazer ou resolver as coisas de coisa imediata. Essa necessidade, sem parar e pensar em planejar o que poderia fazer em um dia ou fazer em instantes logo depois. Para, pensa, examina. O perfeccionista tem essa característica. Não carrega apenas o rótulo de meticuloso. Quando
quanto nos cabe trabalhar. As empresas aqui, por favor, não tome aí o pessoal que trabalha em rádio de qualidade total, não pense aqui que nós estamos falando da falta de qualidade. A qualidade é tudo. Aliás, na Casa Espírita, é preciso colocar aqui nos opúsculos, do opúsculo Novo Rumo para o Centro Espírita, Divaldo Franco, na expressão de João de Ande, fala da qualificação do trabalhador espírita. Eu certa vez ouvi um dirigente espírita dizer que se você não está preparado para evangelizar, não evangelize. Aí eu perguntei para ele, quem está? Agora, se você está preparando para evangelizar-se, talvez seja muito interessante pensar que entre o menino ficar em casa vendo o joguinho de matar os outros lá, ou vendo um filme pornô, talvez seja muito melhor ele ver um vídeo que eu escolhi aqui na Casa Espírita, enquanto você se prepara. Então, aprender, fazer, fazendo, é uma boa técnica. Não estou dizendo o contrário. Quem adota outro procedimento, responde por ele. Estou dizendo que eu sou responsável por essa afirmativa, essa é minha. Esse eu colhi da boa, da melhor formação doutrinária. Se eu estiver errado, eu me sujeito a corrigir. Mas a boa técnica é aprender a fazer fazendo. Então esse indivíduo se torna intransigente, disciplinador e reformador inflexível, porque só a ideia dele está certa. Ele não permite discutir qualquer questão, ele não gera o debate no trabalho. Considera-se a única pessoa capaz de realizar as coisas, realizar bem. Por isso nunca delega. Nunca delega. Só ele sabe fazer. Mas ele esquece que ele desencarna. E quem vai fazer quando ele desencarnar? É preciso que ele prepare alguém. Na pior das hipóteses, essa é uma boa afirmativa, uma boa justificativa, para dizer, eu vou desencarnar um dia, por favor, alguém assume aqui, que um dia eu posso estar doente. Estar sempre com razão. A gente deve estar sempre com a razão. Mas a razão não pode ser uma ferramenta hermética em que você não dá possibilidade de razão para o outro. Entre a minha razão e a razão do outro, pode ter uma razão no meio, que melhora. Quantas vezes a gente fez o melhor que a gente pôde? Submeteu a ideia de alguém que falou, se você fizesse desse jeito, o que você acha? Acrescenta esse detalhe aqui, apresenta esse modelo aqui, encaixa isso aqui. Aí você fala, nossa, ficou muito melhor, mas esse não permite. Acreditar que seja herói ou uma super criatura não está bem percebendo que pertence à raça humana. Talvez se considere um ser divino. Trabalhar sem interrupção. O trabalho é seu lazer preferido. E não se permite, por exemplo, arejar a cabeça, sair, buscar outras ideias, até eu venho aqui na Casa Espírita e aprendo tanta coisa. Eu tenho esse centro espírita aqui, por exemplo, como um modelo de recepção do movimento espírita do Brasil hoje. Nunca fui no centro espírita, eu sempre dou recebido e as pessoas estão alegres aqui. Volta e meia eu faço uma movimentação com as pessoas, um cumprimento e tal, mas aqui as pessoas já fazem isso naturalmente, já incorporaram o hábito. Por que não aprender isso? Por que não contar isso para os outros? Por que não aproveitar as ideias boas? Parabéns para quem teve a iniciativa de fazer, porque isso é comentado. Quero dizer para vocês que o centro espírita de vocês é falado aí fora, comentado por causa dessa alegria que se é tomada aqui. Obrigar-se a realizar algo é um constrangimento a que frequentemente se impõe. Em vez de fazer as coisas pelo prazer de fazer, mas ele faz amarrado, ele faz amuado, não tem ninguém para fazer, mas também não dá chance, aí ele se obriga a fazer, aí perde hora, fica mal-humorado, faz as coisas, ainda que possa fazer muito bem. Eu preciso dizer que algumas pessoas são capazes de fazer coisas maravilhosas, mas não ensina ninguém. Eu tenho uma amiga que está fracassando economicamente, ela faz as flores mais bonitas, artesanais, as flores mais bonitas que eu conheço, mas ela não dá chance das pessoas que estão perto de aprender resultado. O negócio dela vai acabar. Já disse para ela, está faltando estratégia de ensinar as pessoas, porque você esquece de divulgar isso que você está fazendo, você esquece de trabalhar isso. Pavor de cometer erros.
As culpas é algo que constantemente se entrega. O perfeccionista tem essa conduta. Ninguém o repreende tão cruelmente quanto ele mesmo. Quando ele erra, ele entra em pânico. Ele não entrega o trabalho na época, no dado, na época certa. Ele não entrega o bolo, depois fica se punindo. E fica tentando que alguém ainda elogie. Você viu a foto? É o mais bonito que eu produzi. Mas qual é o resultado? Alguém comeu o bolo? O que você queria um bolo? Você queria um bolo para ver ou para comer? O perfeccionista tem esse perfil. Possui enorme necessidade de consideração de elogios e manifestação da estima alheia. Está sempre esperando elogios. E quando não recebe, fica melindrado. Desculpa-se e justifica-se incessantemente pelos erros, somente quando os reconhece. Não tem o hábito de pedir desculpa porque o bolo não chegou. Eu mandei a foto. Só depois que você diz, olha, a foto eu não comi a foto não tem gosto. Aí você vai dizer, é mesmo, não percebi isso, né? Dramatiza problemas e conflitos, bem como resiste a ideias e conceitos novos. Torna-se irresponsável quando não cumpre as metas. O que faz precisa ser perfeito, não importa o tempo que gasta. Esse é o perfil. Rapidamente, agora, já que o tempo acabou, eu vou pedir permissão, mais 5 minutos, passar rapidamente o que eu quero dar como dever de casa a vocês. Sugestão de leitura em casa, hoje, antes de almoçar. Quero só convidar a vocês para almoçar em Vitória, 1h30. Então, por solidariedade, até 1h30, vocês ficam impressos comigo, eu estou viajando. Eu sei que tem muito bacalhau esperando lá e tal. Vai rolar um vizinho, isso pode, eu deixo. Mas o homem de bem que está na sequência, tanto do Evangelho quanto do Espiritismo, mas na sequência do Livro dos Espíritos, na questão 918, Allan Kardec anota essas características que nós podemos confrontar com o perfeccionista. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Interroga a sua consciência e seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente a ocasião de ser útil. Pergunto, a mulher do bolo foi útil? Qual era o objetivo dela? Entregar um bolo bom, bonito e barato. Ela não entregou o bolo nem bom, fez um bolo bonito, mas não entregou, e não recebe porque não entregou o bolo, não ficou nem bom, nem bonito, nem barato, atendeu a proposta. Se ninguém tem o que reclamar dele, alguém vai reclamar do bolo? Talvez não vai reclamar da falta de dor de barriga que o bolo vai dar, mas muita gente vai ficar com reclamar da vontade que ficou comendo, vontade de comer o tal do bolo, é isso? Se fez a ontem o que quereria que fizesse para com ele. Alguém de nós gostaria de comentar um bolo e não receber o bolo? Só para ser caso? Tem fé em Deus. Aquele que acha que é melhor que Deus, não tem fé em Deus, porque não acredita que Deus o fez com todos os atributos e com o germe da perfectibilidade que lhe permite crescer, na sua bondade que lhe permite o erro, na sua justiça que lhe dará na medida que se esforçou. Allan Kardec fala, reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz para domar as más tendências, na sua sabedoria que nos fez assim, no futuro que ele pode aprender depois. Sabe que nada ocorre sem sua permissão. Será que Deus sabe que nós erramos? Será que Deus sabe que nós estamos suscetíveis a erro? Se submete em todas as coisas à sua vontade. Se nós não conseguimos fazer alguma coisa agora, por que será que nós não conseguimos realizar agora algumas coisas? Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Com isso, a reflexão fica. A busca permanente, incessante da renovação
mas sobretudo fazer a análise, autoconhecimento que lhe permite conhecer as suas forças e fraquezas, para que possa exercer o autodomínio. O espírito com suas potencialidades é capaz de realizar algumas coisas, outras não pode. E quando não pode, o que a gente faz? Pede ajuda, pede socorro, telefona para o amigo, chega mais cedo para pedir para tirar os vírus do computador. Tinha tanto que o companheiro nem conseguiu tirar. Mas já melhorou. Peça ajuda a outro para prosseguir. Só então a gente vai se libertar, que é o que nós queremos. Nós estamos aprisionados ainda aos instintos, à imperfeição, ao gostinho mundano das coisas. Não entendamos mundano aqui como coisa suja naquele conceito popular, mas mundano do mundo, porque nos cabe viver no mundo sem nos contaminar dele, ou despojando-nos paulatinamente com o esforço diário das coisas do mundo, para que a gente possa fugir da ideia perfeccionista para buscar a ideia da perfeição, que se alcança pouco a pouco, dia a dia, passo a passo, sem se considerar agora já perfeito, porque perfeito é só Deus. Eu quero agradecer muito a oportunidade de me desculpar pelo tempo que consumia mais, mas dizer para vocês que busquemos juntos, caminhemos juntos e busquemos, quando nos faltar as forças, valemos daquilo que nos fala o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Reconheço que tenho uma dificuldade, reconheço que essa dificuldade é maior do que eu, e só buscando um poder superior, entregando a Ele essas minhas limitações, que eu consegui vencer. Muita paz a todos, um bom domingo, que Jesus possa nos auxiliar a renascer todos os dias, porque o exemplo de hoje prova a imortalidade, e a imortalidade traz para nós a felicidade que nós buscamos. Muito obrigado.